senador Eunício, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhor presidente, antes de iniciar aqui minhas observações sobre essa medida provisória, eu quero relembrar que já há alguns dias esse tem sido um tema muito presente no plenário do Senado Federal. Vários senadores e senadoras, como o senador Requião, o senador Lindbergh, o senador Paim, vários senadores têm ocupado a tribuna diariamente para tratar dessa medida provisória. E tratar da medida provisória fazendo um paralelo do que vem acontecendo no Brasil, que foi exatamente o tema com que o senador Lindbergh Faria acaba de concluir o seu pronunciamento. Dizendo o seguinte: no Brasil vivemos um grande movimento do governo federal no sentido de buscar economia aos cofres públicos, senador Eunício Oliveira. O governo federal está gastando 100 milhões de reais numa propaganda inverídica, vinculada por todos os canais de televisão, dizendo que a reforma previdenciária tem que ser aprovada, senão a juventude de hoje não receberá aposentadoria no dia de amanhã. Senão, os servidores daqui 2 anos deixarão de receber os seus salários. É isso que diz a propaganda governamental que está custando aos cofres públicos, que segundo o governo não tem dinheiro, mas está custando 100 milhões de reais. Pois bem, essa medida provisória 795, eu não creio ser uma medida de consenso no governo federal, por várias razões. Primeiro, porque de todos os oradores inscritos, eu agradeço a benevolência do senador Eunício Oliveira, que permitiu com que ultrapassássemos o número de 5 oradores falando contra a matéria. Mas essa medida provisória teve apenas um orador que a defendeu dessa tribuna. Isso é uma sinalização, senhores senadores e senadora Rose, de que o plenário do Congresso Federal, do Senado Federal, ou não domina inteiramente a medida provisória ou é contrário à medida provisória. Essa medida provisória, o valor, o montante da renúncia fiscal e do perdão de dívidas, porque ela não só prevê renúncia fiscal daqui para frente, ela perdoa dívidas. O valor significa 2 reformas da Previdência. 2, e não há exagero nisso. Não há inverdade nessa observação. Não há. O que existe são manipulações de dados por parte do governo federal para tentar esconder a verdade. Vejam, o único senador que aqui subiu, eu aplaudo o senador Fernando Bezerra pela coragem que ele tem. Talvez ele tenha mais intimidade com o tema em decorrência da sua proximidade com o Ministério de Minas e Energia. O senador chega à tribuna e diz que essa medida provisória trata-se de um repetro. Não é verdade. O repetro, sim, foi uma legislação, foi um programa estabelecido na época do governo de Fernando Henrique Cardoso e mantido pelo governo Lula. Agora, o que era o repetro? O repetro nada mais era do que um regime aduaneiro especial de importação e exportação de bens destinados à atividade de pesquisa e lavra de petróleo. Ou seja, um conteúdo de medidas para favorecer o desenvolvimento tecnológico no Brasil. Essa medida provisória 7795 não tem nada a ver com repetro. Essa medida provisória, ela tão somente concede benefícios tributários que somam, segundo vários estudiosos, inclusive consultores da Câmara dos Deputados, aproximadamente R$1 trilhão nos próximos 25 anos. Enquanto que a economia que querem fazer com a reforma da Previdência é do montante de 436 bilhões em 20 anos. Repito, economia da Previdência, 436 bilhões. O impacto fiscal desta medida provisória, R$1 trilhão em 25 anos. Ou seja, tira do mais pobre, tira daquele que ganha um salário mínimo, que trabalha a vida inteira sonhando com uma aposentadoria de um salário mínimo, para dar para quem? Para as grandes petroleiras internacionais. É isso. É para a Shell, é para a British Petroleum, é para a Exxon, é para essas empresas que essa medida provisória está dirigida, exatamente para essas empresas. E aí, senhor presidente, eu quero mais uma vez utilizar, se Vossa Excelência me permite, alguns minutos aqui para o final do meu pronunciamento, porque tenho convicção absoluta que todos os senadores que me antecederam
já esclareceram a população brasileira do dano que essa medida provisória trará para o Brasil. E para aqueles que se dizem municipalistas, senador Paim, para aqueles que se dizem defensores dos estados brasileiros, essa medida provisória vai impactar principalmente nos estados e nos municípios. O cálculo é de que o impacto, o que os estados e municípios deixarão de receber, gira em torno de 300 bilhões de reais nos próximos anos. Estados e municípios. É o governo fazendo bondade com o chapéu alheio. É o governo fazendo bondade com o chapéu alheio. Não tenho eu que repetir que todos os analistas econômicos, inclusive Miriam Leitão, que foi aqui falada e citada várias vezes, tem criticado essas ações e essas medidas, que não são boas para o governo brasileiro. Mas, senador Eunício, para concluir, eu quero dizer o seguinte: é correto que nós voltemos atrás à redação dos 40, até 2040. Isso é um absurdo o Senado Federal querer chancelar o absurdo que a Câmara fez. Um absurdo. O relator dessa medida provisória é um deputado do Rio de Janeiro. Aliás, o presidente sequer foi eleito, porque o presidente eleito abriu mão de presidir a comissão. Ou seja, tem muitas irregularidades. Fala-se aqui do ministro de Meio Ambiente, está aqui a matéria, está aqui publicada na Folha de São Paulo, em todos os jornais do Brasil e do mundo. O ministro ministro de Meio Ambiente, José Sarney Filho, do seu estado do Maranhão, ministro Lobão, dizendo que desconhecia a medida provisória, que era uma medida provisória assinada somente pelo ministro da Fazenda. E não pode uma medida provisória com tamanho impacto ser aprovada. Mas não foi apenas o prazo que foi ampliado, não, presidente Eunício. O relator simplesmente excluiu da medida provisória o único item que previa um estudo e uma demonstração. Um estudo e uma demonstração do impacto. Porque, segundo a própria nota da Câmara dos Deputados, que Vossa Excelência se referiu, segundo a própria nota, no item 37, ele relata que a opção do governo, na medida provisória para fazer a análise do impacto financeiro nas contas públicas, foi prever que nas leis de orçamento anual esse impacto seria feito. Senador Eunício, ele excluiu esse artigo. Então, da mesma forma que tem que fazer a modificação, voltando para os 5 anos, tem que fazer essa modificação também e devolver o projeto para a Câmara dos Deputados. Mas eu quero encerrar fazendo um apelo a meus colegas parlamentares. O ideal não é voltar somente para a Câmara, o ideal é o Senado Federal rejeitar essa medida provisória extremamente danosa para o Brasil e para a população brasileira. Muito obrigada.